Olá, alunos. Nessa videoaula eu vou apresentar na unidade de sockets, eu vou apresentar a implementação do exemplo com o protocolo UDP. Então a gente vai lá para a página 47, que é onde o material apresenta. E aqui, bom, qual a grande diferença do TCP para o UDP nessa implementação do socket? A grande diferença é que o socket é uma conexão orientada, é uma comunicação orientada à conexão e confiável, no sentido em que todo o envio de pacotes de datagramas do cliente para o servidor e do servidor para o cliente é confirmado. Então o emissor ele tem a certeza do pacote que chegou de forma satisfatória no destino. Isso não acontece no UDP. No UDP ele não existe o controle de erro de fluxo, justamente porque a comunicação ela é sem conexão e ela é dita não confiável. Não é que é não confiável. Se não fosse confiável a ponto de não funcionar, a gente não usaria. Ela é não confiável no sentido de que não existe uma confirmação do recebimento dos pacotes por parte de quem recebe. Então isso, por falta desse controle, dessa burocracia procedimental, o envio de informações via UDP é mais rápido e mais eficiente. Então, em algumas situações que você necessita de velocidade e de eficiência na entrega, mesmo que a custo de não manter o controle, você usa o UDP. Então, o exemplo que nós vamos ver aqui embaixo é exatamente igual em funcionalidade ao exemplo do TCP, só que implementado em UDP. Bom, antes da gente ir direto para o exercício, vamos dar uma olhada aqui na apostila, ali na página 45 do material. Ele mostra alguns métodos. Bom, sem dizer que a gente vai ter que importar o Java.io e o JavaNet. Depois de importar essas duas funcionalidades, a IO que permite eu digitar no teclado e ele capturar, e o NET que habilita as funcionalidades de socket. Então o datagrama socket é o elemento que cria o objeto de socket, que vai permitir ligar cliente num servidor. Como é que essa ligação é feita? Como não existe um canal, o cliente vai encaminhar o pacote para o servidor e o servidor vai fazer a resposta para o cliente. Como? Através de pacotes, que no caso aqui é da classe Datagrama Packet. Então, quais são os argumentos que eu uso? Quando eu vou enviar um pacote, como não existe uma conexão, eu tenho que preencher ele de forma completa. Vou colocar os dados, a quantidade de dados que eu estou encaminhando, o destino, o IP do destino que eu quero que chegue, e a porta está aqui, exatamente o que descreve aqui, ó. Os dados, o tamanho dos dados que eu estou enviando, o IP de destino onde eu quero que isso chegue, e por último a porta disponível para eu poder entregar. Bom, isso é a formação do pacote no momento em que eu quero encaminhar. E quando eu recebo esse pacote? Ora, eu não preciso do IP e da porta, porque isso já chegou para mim. Eu só preciso o quê? Dos dados e do tamanho que chegou para mim. Isso a gente analisa na mesma classe. Você vê que é o mesmo construtor, só que com sobrecarga de método. Então quando eu uso esses 4 parâmetros, ele manipula, ele incrementa esses 4 atributos. Quando eu mando só esses dois, significa que eu quero receber o meu datagrama. E como é que eu faço para o cliente encaminhar para o servidor ou o servidor para o cliente? Está aqui, ó. Método send, ele encaminha a origem e destino, o receive recebe o datagrama. E o que é esse getByName? O getByName é um método que ele facilita o uso. Então você só coloca o nome da máquina e ele faz a consulta, ele chama o serviço de DNS. Aqui em cima a gente pode olhar que tem uma menção, ó, o DNS usa o UDP, mas não é por causa disso. O DNS precisa que, quando você fala assim, qual que é o IP do Google, ele retorna o IP rápido, qual que é o IP do YouTube, ele te dá o IP rapidamente, então é por isso que ele usa o UDP, porque é um procedimento mais rápido de implementação desse serviço. E você chama o DNS pelo método getByName. Por quê? Eu posso falar assim, ó, eu quero acessar o computador www.google.com. Na hora que eu faço isso, eu consigo, através desse retorno, preencher o IP com o qual eu preciso para encaminhar um pacote, um datagrama. Bom, e a minha aplicação, o que ela faz? Então, no cliente você vai digitar um texto,
Então ele vai ler um texto na entrada padrão, por isso que eu preciso desse Java.io. Envia através da porta para o servidor lê a partir da porta, converte isso para maiúscula, o servidor vai enviar essa letra maiúscula de volta para o cliente, e aí o cliente vai receber isso aí e vai mostrar isso aí no monitor. É o mesmo exemplo do TCP, só que aqui tem uma pequena diferença, que é justamente essa questão da implementação do UDP. Então